Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, começando mais um vídeo para compartilhar um pouquinho da maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes, muitos são os que tenho falado na palavra do Senhor, falado da vinda do Senhor Jesus. Eu mesmo há poucos dias ainda falei sobre isto, né? Lembrando que o Senhor está para voltar em breve, né? Todos acham que o Senhor voltará em breve, tendo em vista todos os acontecimentos que estão se dando e tudo que já se cumpriu, não é verdade? Então, pensando nisto, a gente pensa também em estar preparado, porque se o Senhor vem, se a trombeta de Deus tocar e o Senhor vier para arrebatar os seus, quem não estiver bem, né, estiver com a sua alma manchada, suas vestes manchadas, não subirá. Não haverá tempo para pedir perdão, para consertar, para dobrar o joelho e pedir perdão a Deus. Não haverá tempo para isto, porque segundo a Bíblia diz, o arrebatamento será como um relâmpago. Quer dizer, não dá tempo de nada. Seja, dá tempo de ver relâmpago no céu? Não dá tempo, na verdade. É uma coisa muito rápida. E também, se o Senhor de repente nos chama, mesmo nós tendo que passar pela morte, também temos que estar preparados. E também temos que ter a nossa vida no altar para que nós possamos ser dignos de ser chamado cristão, não é verdade? Para que aqueles que nos olhar para nós possa ver Cristo na nossa vida, possa ver que a nossa vida é diferente, que o nosso jeito de ser é diferente, né? Que nossa vida seja um testemunho de cristão. Pensando assim, então, eu quero ler aqui a palavra do Senhor com vocês que estão me ouvindo nesse momento, nesse vídeo, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12. Começa falando exortação à santidade e vários preceitos, né? Eu quero ler aqui o versículo 14, daí até o 16. E está escrito assim o 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Nós vemos aqui nessa palavra, meus queridos, como ela nos fala de maneira tão clara, não é verdade? Que nós devemos seguir a paz. Quer dizer, temos que ter paz com os outros, ter paz com nossa família, ter paz com os nossos vizinhos, ter paz no trabalho e em todo o lugar que nós tiver que andar, trabalhar e viver. Nós temos que ter paz e nós precisamos santificar a nossa vida, tirando tudo que não agrada a Deus, tirando tudo o que não presta, né? O que a Bíblia diz que não, então não devemos fazer. Nós devemos procurar a santificação. Somos falhos, sim, mas quando nós buscamos a consertar os nossos defeitos, os nossos probleminhas que nós temos, Deus nos dá graça para que nós possamos assim nos santificar, né? Diz aqui, ó, o 15 diz assim, achei muito interessante, diz assim, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muito se contamine. Nós vemos, meus queridos, que às vezes as pessoas até esquecem um problema por alguns tempos, né?
mas um dia de repente ele se lembra novamente e ele começa de novo a rebuscar tudo o que foi dito, tudo o que foi falado e tudo, e embravece novamente, e aquela raiz de amargura. Não, meus amados, vamos deixar toda a raiz de amargura. Vamos lembrar do que o Paulo disse. Paulo falou assim que, ele disse assim, deixando as coisas que para trás ficam, seguimos em frente a carreira que nos está proposta, né? Olha que Paulo tinha muita coisa ruim para se lembrar, coisas que certamente entristeciam em muito o coração de Paulo, porque ele foi um soldado que ele praticou muito mal diante de Deus. Ele fazia mal para os cristãos, ele maltratava, colocava na cadeia, né? Muita gente ele praticou mal, mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, então ele mudou de vida. Então, meus queridos, nós temos que deixar para trás toda a raiz de amargura, todas aquelas coisas que nos deixam triste, ou aquelas coisas que nos fazem novamente embravecer e querer brigar. Vamos deixar tudo isto para trás, para que tenhamos um coração limpo de toda amargura, de toda perversidade, de tudo que não agrada a Deus, de tudo que não presta, para que, se assim a trombeta de Deus soar, nós possamos estar dignos, nós possamos ouvir a trombeta, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente vai ouvir essa trombeta e o arrebatamento acontecerá, né? Em um piscar de olhos. Então vamos olhar a palavra de Deus e vamos santificar a nossa vida. E aqui também no livro de Tessalonicenses está escrito aqui no capítulo 4, no versículo 2 em diante, diz assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vós temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixões da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Vejamos que maravilhas é a palavra do Senhor, maravilhosa, né? Que a palavra de Deus nos diz para que tenhamos a nossa vida em santificação. Então devemos buscar a santificação, andar na presença de Deus, e assim nós teremos as bênçãos de Deus. Meus queridos, receber bênção da mão de Deus, isso não é salvação. Para nós ser salvos, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que buscar obedecer a palavra de Deus. E então, crendo no Senhor Jesus, no seu sacrifício que Ele fez para nos salvar, então seremos salvos. Mas devemos buscar a santificação. Então, é essa palavra de Deus que eu tenho para compartilhar com vocês neste dia, e que todos vocês sejam abençoados por Deus. A paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo.